Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista que acontece todos os sábados, às 20 horas. Já é um momento que o movimento espírita já sabe, as entrevistas pegaram, né? Sempre um orador, um médium, um divulgador, um pesquisador. E hoje, uma alegria imensa, estou recebendo aqui uma escritora, pesquisadora, oradora, minha querida Lúcia Loureiro, que está aí na Bahia de Todos os Santos, a Bahia de Jorge Amado, de Dorival Caymmi, de Mãe Menininha do Gantuá e, claro, a Bahia de Divaldo, nosso querido semeador, que essa semana andou nos dando um susto, mas que parece que já está melhorzinho, né? E em homenagem à Lúcia, eu coloquei aqui o Farol da Barra, né? Esse ponto turístico lindo aí da Bahia. Lúcia, querida, eu vou iniciar, fazer uma prece rápida para a gente começar o nosso bate-papo. Então, pedimos a permissão à espiritualidade amiga para, na noite de hoje, conversarmos o movimento espírita da Bahia e de Pernambuco, sobre tanta coisa importante, sobre o movimento espírita, a arte espírita, as obras espíritas da nossa querida Lúcia Loureiro, e que essa conversa sirva de estímulo e de informação para os nossos irmãos espíritas do Brasil inteiro. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Lúcia, minha querida, que satisfação, que alegria. Tudo bom com você aí na Bahia, Lúcia? Tudo bem, boa noite para todos, né? Foi um prazer esse convite para estar aqui conversando com vocês. Eu queria essa primeira questão, Lúcia, que eu faço para todo entrevistado, né? Que você contasse a tua trajetória desde o início até os dias de hoje no movimento espírita. Foi desde fins de 1960 que eu vinha conhecer a doutrina espírita. Não foi pela dor, foi por um fenômeno que aconteceu com o Carlos Bernardo Loureiro, né? Porque eu fui casada, meu marido, e nós não conhecíamos nada da doutrina espírita, nunca tínhamos ouvido falar em Kardec, não é? E vamos dizer assim, nosso hábito era mais ligado a coisas da igreja católica, mas não era uma coisa assim, não é? De ir sempre, e assim, ser muito fanático, nada disso. Era aquela tradição católica que todo mundo tinha na época, né? Mas, como disse, aconteceu de repente um fenômeno com ele, então, mediúnico. Né? Ele começou a psicografar e ele começou a escrever, assim, para surpresa, né, dele e minha, sobre Kardec, sobre o espiritismo, que ele nunca tinha lido, nem eu. Eu não conhecia nada, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar em Kardec, nunca tinha lido livro nenhum espírita, né? E ele começou e ficou preocupado. Lúcia, querida, só uma coisinha rápida para o nosso público. Carlos Bernardo Loureiro é um querido jornalista, intelectual espírita, conhecido de todo o movimento espírita, com quem Lúcia foi casada, não é? Pois não, Lúcia. Aí, então, isso até assustou ele, né? E a mim também, porque ele pensou até que estava ficando, como ele disse, estou ficando maluco. Aí eu perguntando, ele chegou no trabalho, porque ele começou isso no trabalho, né? Porque ele era advogado e escrevia aquelas petições e tudo, e num momento ou outro, ele começava a escrever coisas que na hora não tinham nada a ver, porque ele estava no artigo, numa petição, um negócio. E ele chegou um dia muito preocupado com isso. E nós conversamos, e ele disse que estava ficando maluco, não sei o quê. E a família, o pai, a mãe conversando, né, que o pai dele também nunca
conheceu nada de espiritismo, pelo contrário, como eu digo, era a tradição católica de todo mundo, né? E aí todos ficaram preocupados, foi quando uma tia, aí a família é muito grande, começou a comentar que ele estava ficando assim, que ele estava... E aí uma tia dele disse, isso é coisa de espírito. Disse assim, desse termo, né? E eu vou lhe levar num lugar para ver esse negócio aí que está acontecendo. Aí nos levou, por incrível que pareça, uma senhora que era de Umbanda. Até ela recebia uma preta velha que chamava avó, o espírito. E aí, na conversa dela, ela disse assim, olha, meu filho, isso aí é espírito, é coisa de mediunidade, mas seu lugar não é aqui, nem o seu, nem de sua esposa. O seu lugar é outro. Então, vocês procurem um rapaz que tem um centro que se chama Divaldo Franco. Você acredita? Divaldo Franco, lá na Cidade Baixa. Eu nem conhecia Divaldo, nunca tinha ouvido falar, porque naquela época, isso no fim de 1960, não se falava tanto espiritismo assim, não era tão divulgado. Pelo contrário, até o pessoal, quando falava de espiritismo, ficava até, né, com o pé atrás. E aí nós fomos a Divaldo. Nós fomos lá e Divaldo nos acolheu muito bem, foi muito solícito e já nos convidou para participar da mediúnica com Joana de Ângeles, porque ela, quando ele falou, disse, ela vai dizer tudo o que está acontecendo e qual o caminho que você deve seguir, né? E aí nós começamos com Divaldo, nós começamos a frequentar lá. Os primeiros passos na doutrina foram dados lá com Divaldo. Nós frequentamos um tempo tal. Ele, nessa época, funcionava ali embaixo, na Cidade Baixa, ali, perto da gente. Então, quando saíamos do trabalho, que eu também trabalhava, nós íamos para lá. Era perto, eu trabalhava também no comércio, Bernardo também, e nós íamos para lá. Mas acontece que nós ficamos lá até o momento que ele mudou para Pau da Lima. E aí ficou difícil para a gente ir. Muito difícil, porque lá era rígido o horário, deve ser, né? Ninguém ia chegar atrasado, fazer uma viagem, chegar lá no meio, não entrar. Né? Ia ter problema, ia ficar ruim, né? Ia incomodar também. Chegar atrasado não ia permitir entrar, a gente ia perder tempo. Por isso, nós fomos obrigados a deixar de lá. Íamos na palestra e tal, mas para a mediúnica, que Bernardo já estava lá, né? Frequentando, não. Então, a partir daí, nós começamos a procurar outros centros, a conhecer outros lugares, também o que a gente queria conhecer. Conhecer as atividades, como eram as mediúnicas, né? Diferentes, os trabalhos que eram realizados em vários centros. E, a partir daí, nós fomos conhecendo vários espíritas, que, vamos dizer assim, que eram conhecedores da doutrina, né? Podia dizer que eram mestres da doutrina aqui na Bahia, né? Foi Abel Mendonça, teve Arapiraca, teve Aureliano Mota de Carvalho, Alfredo Miguel, todos esses são espíritas que já foram, né? Já foram lá do outro lado, mas que nessa época nós tivemos a oportunidade de conviver com ele por muitos anos. Né? E aí, a partir daí, o Bernardo foi conhecendo a mediunidade, os trabalhos mediúnicos que Abel Mendonça fazia, que era nessa época, era o que fazia desobsessão, era conhecida a reunião dele, né? Os tratamentos que ele fazia. Foi conhecendo também as reuniões mediúnicas, né? Aquelas tradicionais que a gente conhece, porque a desobsessão é aquela mais movimentada, o método dele é bem eficiente, mas era movimentado. Né? Bom, enfim, aí Bernardo tomou gosto pela desobsessão. Por sinal, foi um trabalho em que o Thelma se desenvolveu durante muito tempo com ele, né, até a morte. Hoje ainda continua fazendo desobsessão, mas ele adaptou um método, né, juntou ao método de Abel, com o de Aurelino, com o de Arapiraca, e fez o dele próprio, né, mas não saindo da doutrina espírita. Né? Ele sempre foi assim, uma pessoa que queria a doutrina espírita intacta, né? Não queria essas misturas, ele queria a integridade da doutrina, e por isso até ele foi, até muitas vezes, né, não bem visto,
porque ele falava quando a coisa ele não aceitava, porque estava se interferindo na doutrina, estava desviando os ensinamentos, certo? E eu sempre com ele, viu? Eu estou contando com ele, mas o que ele fazia, eu ia atrás, né? Entendeu? E aí foi essa minha trajetória, foi justamente com ele. Bom, aí então, ele ficou sendo convidado para vários centros, para não só palestras, como também fazer desobsessão. Aí, depois dessa caminhada toda, né, de alguns anos, nós nos estabilizamos, né, num grupo, chamava Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, que fica aqui em Salvador, ali ao lado do Dique do Tororó. Esse centro era um centro pequeno, uma casinha, na época que a gente chegou lá, certo? E se desenvolveu depois. Lúcia, querida, eu te perguntei sobre a trajetória. Eu iria te perguntar, você em parte respondeu, né, a importância do Carlos Bernardo Loureiro na tua vida como espírita. A importância, pelo que eu estou vendo, foi uma importância imensa, total, né, Lúcia? Claro, porque foi por ele que eu vim a conhecer, né? Por motivo, foi esses fenômenos que aconteceram, né, com ele. E interessante que eu também me interessei muito, não aceitei totalmente. Foi assim como se abrisse para mim uma outra visão de vida, né? Porque até então não tinha muito interesse em igreja, não sei o que, aquilo não me batia, não é a missa, esse negócio aí também não gostou, bem incrível que pareça. Nós tínhamos afinidade nisso, porque nem a minha família, nem a dele, nos obrigou a seguir a igreja, não é? Então, quando chegou isso, foi como se fosse uma mudança total de pensar, né? Consciência sobre a vida foi outra. E o importante é que eu e ele nos afinamos nisso. Nós dois entramos de cabeça na doutrina, né? É isso. Foi isso aí. Lúcia, querida, você falando sobre o grupo espírita Leopoldo Machado, não é? Muito interessante na tua vida, porque Allan Kardec se referia, né, que a arte cristã sucedeu à arte pagã. E, da mesma forma, a arte espírita daria continuidade à arte cristã. Não é? E hoje a arte espírita, no mundo, no Brasil, mais através dos filmes, e há um campo que, pelo menos, arrefeceu muito. Não é? E aí vem eu chego com o Carlos Bernardo Loureiro. Vocês fundaram, a partir deste grupo espírita, vocês fundaram o Telma, não é? A princípio, o Teatro Espírita Leopoldo Machado, não é? Esse grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, ele continua existindo até hoje, entendeu? Mas deixa eu lhe contar por que chegou o grupo. Assim, quando nós passamos, nos estabilizamos lá, não é? Aí, então, a presidente do centro, né? Me fugiu o nome dela, por estranho que pareça. Ela me convidou para Dona Eunice Bastos. Ela já desencarnou. Mas, quando nós chegamos, então, como o Bernardo ia fazer a doutrinária e fazia desobsessão, nessa época até com um amigo nosso, que também é um bom palestrante, é um espírita de muitos anos, que é Djalma Argolo, já ouviu falar? Conheço muito. Pois bem, ele foi nosso amigo desde a época que nós iniciamos, né? Que também frequentou o Divaldo, depois os centros que nós frequentamos, ele também frequentava, os trabalhos de obsessão eles faziam juntos. Pois bem, então, Dona Eunice disse assim, Lúcia, os jovens daqui estão soltos, eles não têm nenhum trabalho, tipo assim, né? Sim. Então, você não gostaria de pegar eles e fazer uns estudos, né? Orientar eles na doutrina e tal? Ele, ótimo, vamos fazer um grupo da juventude, né? E aí eu comecei a trabalhar com eles. Ele botava eles para fazer uma palestrinha, né? Dava assunto, quer dizer, fazíamos conversações, e aí vai. Foi bem, então um dia, o nome Leopoldo Machado, porque eu tenho muita assim, a mania, a curiosidade de pesquisar. Eu tinha já pesquisado sobre quem era Leopoldo, eu queria saber quem era o patrono da casa, né? E aí eu vi que Leopoldo Machado era assim um precursor do teatro espírita,
né, no Brasil. Ele é um dos primeiros a lançar livros sobre arte espírita, né, alguns dramas, algumas pecinhas e tal, e a promover o teatro entre as mocidades. Ele chamava as mocidades, né, a juventude. Ele chamava as mocidades, né? Eu, então, propus aos jovens criar um grupinho de teatro para também ser uma forma de eles estudarem a doutrina, criarem peças sobre alguns temas, evangélicos, sei lá, alguma coisa. Eles mesmo criaram e tal. Bom, eles adoraram, né? Aceitaram imediatamente. E aí eu comecei a trabalhar eles como se fosse assim, para começar a desenvolver a arte teatral, né? Como é que se portar num palco e tudo. Para isso, eu convidei, e na época era assim, era o Grupo Teatral Leopoldo Machado, era o nome. Botei esse nome. E aí, para trabalhar conosco, um senhor que era espírita, e ele né, já foi, um artista consagrado, Milton Gaúcho, já ouviu falar? Do Pagador de Peça. Ele era um baiano que participou daquela peça Pagador de Promessa, já ouviu falar? Pronto, e foi premiado em Cannes. Aí ele era espírita, amigo nosso. Aí eu chamei Milton, eu digo, Milton, eu estou com um grupo de teatro com os jovens lá, você quer ajudar? Ele disse, prontamente. E eles tiveram um professor assim excelente, não podia ser melhor. Porque ele entendia de arte dramática, porque ele era de teatro, era de cinema, era de televisão, fez até peça na Bandeirante, e aí vai. Então, uma pessoa assim altamente gabaritada para ensinar a arte dramática, né? Comportamento em palco, essas coisas todas. Foi uma beleza. E os meninos adoraram, começaram a aprender e tal. Então, disseram assim, bom, qual a peça que nós vamos botar para estrear, né? Para poder os meninos subirem ao palco? Aí Milton disse assim, Lúcia, que peça é que vai ter? Aí eu digo, olha, Leopoldo Machado tem uns textos e tal que são bons para fazer peça, né? E ele tinha uma que chamava O Diabinho Coxo, tipo uma comédia, entendeu? E ela traz, ao mesmo tempo, um ensinamento muito bom de como se comportar no centro, né? A história de cada um, como é que faz, aquelas pessoas que perturbam, não perturbam, é uma coisa interessante. Aí você disse assim, ele tem um texto, eu disse, eu vou fazer uma peça sobre esse texto. E eu criei essa peça de Diabinho Coxo, né? Tanto é que fez um sucesso. Foi a inauguração do teatro, foi com essa peça, que é de teatro, o espaço lá dentro do centro mesmo. Depois, ela foi tão solicitada que a gente saiu por tudo quanto era centro apresentando essa peça. Fomos até a Minas Gerais, você acredita, com essa peça? Num seminário, não, foi um congresso que houve em Minas. E eles foram apresentar isso lá, nós saímos daqui, tá? Bom, enfim, aí foi passando o tempo, eles continuaram a treinar, né, a estudar arte dramática, e apresentaram uma peça, outra minha, que é a Pedra no Lago, que nós apresentamos em todo o interior da Bahia. Eles também. Bom, isso vai. E Bernardo e Djalma lá trabalhando da forma de desobsessão. Eu falando com ele, digo, Bernardo, não é melhor a gente ter uma instituição onde a gente possa, né, fazer os trabalhos artísticos e, ao mesmo tempo, você ter um espaço para fazer o seu trabalho, como se fosse uma instituição espírita nossa. Porque aí as pessoas vão lá, para você ficar indo ali, porque tem uma turma ali, outra aqui. Ele disse, tá bom, vamos fazer isso. E aí nós começamos a batalha para uma instituição e, de início, transformando o grupo em pessoa jurídica. Aí, então, tomou o nome Telma, Teatro Espírita Leopoldo Machado. A partir daí, nós começamos a trabalhar nisso, e aí houve aquele trabalho todo, que você sabe que o trabalho que tem para adquirir uma sede própria não é brincadeira, né? E tinha que ser uma sede não pequena, porque não dava, porque tinha muita gente já. Não só procurando o trabalho dele, como o do teatro, porque os jovens, uns chamavam os outros de outros centros e vinham para o centro que a gente estava para poder fazer parte. Entendeu? E aí foi aquela coisa. Bom, mas foi ótimo, nós trabalhamos muito, fizemos até, em nosso, vamos dizer assim, nosso trabalho, né, nessa atividade de angariar fundos, nós fizemos o primeiro show de músicas mediúnicas do estado da Bahia, se não do Nordeste, porque ninguém tinha feito isso, entendeu?
fizemos, porque, nessa época, nós já conhecíamos espíritas do Brasil inteiro e do exterior também. Nós já tínhamos um mundo de confrades, né? E com quem nós nos comunicávamos. E aí, nessa época, Jorge Risini, conhece Jorge Risini? Já foi. Jorge Risini fez um festival de músicas mediúnicas em São Paulo. E aí, eu conversando com ele, eu disse, olha, você me deu uma ideia boa, eu vou fazer um festival também, vou botar o nome de Show de Músicas Mediúnicas para quem tem ouvidos de ouvir. Porque, a essa altura, aqui em Salvador, já havia médiuns musicais, muitos, com muitas músicas recebidas de um grupo que chamava NEARTE, Núcleo Espírita Experimental de Arte. Também amigos nossos todos. E aí eu coletei as músicas de um repertório bom, né? Que tinha música recebida de Noel Rosa, Ataúfo Alves, né? Ari Barroso, essa gente toda, esses compositores todos antigos que transmitiam a ele, né? Risini tinha muitas músicas bonitas, as médias daqui também, os médios, aliás, que tinha homem também. E eu fiz aquele repertório e meu genro, olha como uma coisa toda se cola, não se junta. Meu genro, ele é maestro, é músico e professor da UFBA, do seminário de música aqui. E aí eu chamei ele também aceitava, porque, olha, vou dizer, interessante que nossa família toda aceitou o espiritismo, sabia? Aí meus filhos, logo pequenos, iam para o centro, assistiam reunião, gostavam, meu filho se integrou também, minha filha, meu genro, depois, quando veio, ela veio a casar, e aí foi a mulher de meu filho, foi tudo assim, né? Foi entrando, e a mãe, um pai de outro, lá se foi. Então, quando tinha um trabalho, é um trabalho familiar, todo mundo fazia parte. E esse Ivan Bastos, né, que é meu genro, ele é ligadíssimo à música, ele tem um conjunto de jazz, aqui na Jan, que tem Jan, é um local, um museu que chama Solar do União, eles fazem shows belíssimos, né? Ele toca, agora ele não vai muito, mas ia muito ao exterior, se apresentava lá, foi maestro, fez curso de maestro em Berna, então ele tinha um cabedal suficiente para criar aquilo. Então ele entrou de cabeça também, ele se esmerou no negócio, criou as partituras, chamou colegas, fizeram uma orquestra maravilhosa, e nós apresentamos esse show no Teatro Castro Alves. Viu? Foi maravilhoso. O Risini veio, porque ele queria, ele interessado, ele veio na época assistir o show, né? Foi um show maravilhoso, foram 2 dias no Teatro Castro Alves. Bom, isso aí, como ele disse, foi uma verba que foi destinada também à aquisição da sede, né? Aí nós adquirimos uma sede própria, que foi a primeira sede. Nós tivemos 3 sedes até chegarmos à atual de hoje, que é lá na Boa Viagem, na Cidade Baixa. Pois bem, então é isso, a história é essa do Teatro Espírita Leopoldo Machado. E aí o que aconteceu? A última, como eu lhe disse, a primeira foi ali no Gravatar, que é uma rua que tem ali no bairro de Nazaré, e depois passamos para outra, porque ia crescendo, e o lugar para estacionar ia ficar difícil, então até que chegamos a essa, que foi uma doação a nós de um juiz, um advogado muito importante, que era de uma família também tradicional daqui da Cidade Baixa, que é Tarquina, família Tarquina. Ele nos doou esse terreno e eu, junto com outras pessoas, outros amigos, também começamos a construir. E hoje é uma casa assim grande, né? Uma casa que compõe vários espaços, né? Vários trabalhos podem se realizar lá. E fica lindo, tem uma vista para a Baía de Todos os Santos maravilhosa, né? Dá para lá, vamos ver. É isso, a história do Teatro Espírita Leopoldo Machado. Ô, Lúcia, e eu quero agradecer aqui ao querido Luciano Novaes, de Vitória da Conquista, que fez essa ponte minha com Lúcia. E o Luciano me disse que o Telma uma casa espírita grande, agradável, né? Ele já me falou bastante do Telma. Foto aqui, se você quiser, eu pego ali para mostrar, pode ser? Pode ser, claro, claro, minha amiga. Pegue mesmo. Ó, olha aqui. Ó,
Olha o que é o teatro hoje. Vê se você está vendo aí. Dá para ver? Não, levante mais. Não tá... Agora sim. Meu Deus, que beleza, que beleza. Agora sim, a fachada branca, azul. Linda, linda. É isso aí. Aí é o teatro atual, definitivo, né? Sua sede definitiva. Ô, Tá? Lúcia, e a gente conhece, eu faço parte aqui no Recife da Casa dos Humildes, que é um lar geriátrico também, e a gente trouxe um grande ator de teatro, de cinema, hoje também, né? O Renato Prieto. Né? E ele, eu conheço, meu amigo. seu amigo, Ele está citado no meu livro. que bom. E ele dá, Eu conversei muito. ele dá um depoimento sobre que é uma coisa de um heroísmo quase, a falta de apoio para a arte espírita. E a gente vê, claro que eu conhecia de nome o Thelma, mas eu não sabia, não é, do início da dramaturgia, festival de música mediúnica. A gente não vê isso mais no Brasil. Nós já fizemos, sabe quantos a gente já fez? 6. O último foi antes da pandemia. Fizemos aqui. Olha, a divulgação, isso não chega. A gente mora na mesma região, Você não chega aqui. Acesso. Imagina um país com dimensão continental. Pouca gente sabe, né? Você vê como a divulgação dos fatos espíritas estão, né, encolhendo. E eu vou lhe pedir, a partir de agora, qualquer empreitada dessa, mande para a gente divulgar. Eu vou tentar ver se eu pego as fotos todas que eu tenho e mando para você de como foi o show. Porque o show, assim, os músicos são todos profissionais. Os cantores também, que se oferecem sem nenhum custo para a casa, né? Meu genro convoca, eles aceitam, adoram fazer, ficam perguntando quando é que vai haver outro, porque as músicas são belíssimas. Minha amiga Ataúfo Alves, você colocou aí cantores consagrados, né? Isso, exatamente. E deve ser uma coisa linda, linda, linda. Muito bacana, muito bacana. Dolores Duran. Dolores Duran. Ataúfo Alves. Noel Rosa é prolífero nas músicas dele. Ele já deu umas 200 músicas, assim. Tem uma senhora que já foi também, né? Marta Galego Tomás, que era especialista em receber música de Noel. Ela só recebia música de Noel Rosa. E as daqui de Salvador recebem não só de Noel, como de todos os outros. Senhor, até a gente nem lembra daquele compositor, e a sua compositor tá. Engraçado, Lúcia. A gente conhece até mais o Carlos Bernardo Loureiro, pelo esforço dele na área de ciência, né? Das materializações de noiva, né? Sim, isso aí é um grupo, porque, olha só, em 1900, na década de 80, início da década de 80, nós já tínhamos lido bastante sobre teoria, né? Quer dizer, a codificação, bastante. Foi o que a gente se dedicou. Depois eu vou falar um fato. A gente liu tudo, Revista Espírita, o Livro do Espírito, o Livro Médico, isso aí já era, né, cotidianamente, né, a tarefa era ler uma parte daquilo e estudar, não era só ler, analisar e estudar. Então, nós chegamos a um ponto que a gente diz, bom, de teoria a gente já sabe muito, vamos partir para a prática? Vamos fazer uma reunião? Eu disse, não seria bom a gente fazer um laboratório para poder pesquisar os médios, porque alguns médios chegavam apresentando faculdades diferentes que não eram para aquela reunião. Tinha que ser uma reunião específica, né? Assim, preparada, em um ambiente preparado para aquilo, porque nem toda reunião pode ser feita assim, aberto, né? Por exemplo, a reunião de materialização, você não vai poder fazer no meio de uma sala, né? Por mais boa vontade que todos tenham, né? E aí nós criamos um grupo de pesquisa. O grupo, inicialmente, foi para testar uma médium que não era possível testar na reunião normal, porque ela apresentava faculdades diferentes, né? Assim estranhas, né? Que a gente não conhecia ainda, desde quando a gente só estava na teoria, né? Claro. E aí ela
foi para esse grupo, nós criamos esse grupo com algumas pessoas da família nossa, dela, né? E do José Val Carneiro, que foi presidente da Federação Espírita da Bahia, muito nosso amigo. E ele, conosco, né? Por sinal, era conhecido dela, né? Ele era conhecido dela e ele levou ela para esse grupo. E nós tivemos, assim, a oportunidade de ver a faculdade dela, assim, extraordinária de psicometria, né? As pessoas levavam as coisas que ela não tinha contato antes, ela não sabia o que cada um ia levar, né? E levava, e tudo aquilo embrulhava da melhor forma possível, bem fechado, para ninguém ver nada, opção de caixa de papelão. Às vezes o negócio é desse tamanho, assim, cadê? Não sei se vai aparecer. Deste tamanho, a caixa era enorme, porque vinham várias caixas para que ela não percebesse o que estava dentro e não dizer que ela disse porque viu, né? Ou sentiu. Por exemplo, um fóssil de peixe, um exemplo, né? Botou para ela, ela botava a mão em cima, depois botava o objeto assim na testa, quando era possível botar, ela encostava, e ela ia dizendo tudo referente àquilo. Era pra, quer dizer, não era nada tão importante, mas era para justamente pesquisar a mediunidade dela, né, para ver se ela realmente tinha a faculdade de psicometria. E ela dizia, eu me lembro desse peixe, ela falava, eu estou vendo água, não sei o quê, ele falava, um som de coisa ligada ao mar. Quando abria, às vezes, as pessoas outras não sabiam o que aquela pessoa tinha levado. O interessante é isso. Porque, né, podia dizer, fulano sabia, falou não. Aí, quando abria, a gente mesmo ficou surpresa de ver o que ela tinha falado a respeito do objeto, certo? Como pessoas também, ela dava diagnósticos assim, em doenças que a medicina não sabia que, aquelas doenças exóticas. Aí vinha e tal, ela pegava na mão da pessoa, às vezes nem pegava, só se concentrava assim, ela aí dizia o que a pessoa tinha na realidade. E aí a pessoa orientada com aquilo ia fazer seu tratamento. Era muito interessante. Bom, enfim, isso foi até determinada época. Mas houve uma época, tudo é sincronizado, né? Uma época em que o pai dela ficou muito doente. Eu não me lembro se o pai dela teve que viajar, uma coisa assim. É um fato que ela teve que se afastar. Nesse ínterim, apareceu José Medrado. Zé Medrado. Zé Medrado. Aí Zé Medrado ia na nossa reunião de vez em quando, aí eu chamei ele e digo, olha, você vai participar do nosso grupo. Ele disse, o que eu vou fazer lá? Eu digo, você é médium de materialização. Eu nunca tinha visto isso, me deu na cabeça, eu falei para ele. Ele disse, eu não sei nada disso. O Lúcia, nessa época, ele jovenzinho, já era animado, extrovertido. Era engraçado. O modo dele, às vezes não é compreendido, mas eu conheci desde jovem. Né? E sei que não é a maldade, é o modo dele falar, que às vezes... Não, mas eu pergunto porque ele era muito jovem. Eu vi o vídeo, ele magrinho. Magrinho, né? Ele chegou, né? Começou com alguma coisa assim, uns toquezinhos aqui, daí porque era tudo numa câmera escura, que ninguém via ninguém, né? Bem fechada, aquilo bem fechado, não tinha uma recha de luz de nada de fora, porque não podia, né? E aqui, de repente, exalava aquele cheiro de éter, aquele perfume, aquela coisa toda, que nem sabia que aquilo não era nosso, era dos espíritos, estava na cara, né? Não tinha como dizer que negar. Né? E aí, passando o tempo, os fenômenos foram intensificando. Quer dizer, era transporte, traziam flores para dentro da sala, as flores caíam, e outras coisas mais, até um cacto caiu uma vez no meio da sala. Até meu filho, como eu digo, meus filhos desde pequeno participavam, não tinham medo, não gostavam, eu dou graças a Deus, porque eles tiveram a convicção total da imortalidade da alma, porque eles presenciaram isso, entendeu? Aí, então, caiu assim um tombo, aí meu filho, que era menino ainda, rapaz, disse assim, minha mãe, eu acho que foi uma jaca. Uma jaca que caiu. Mas ninguém pegava, né? Ninguém podia pegar, só ia ver quando acendia a luz no fim, que o espírito, Ambroise Paré, que era o instrutor da reunião, permitia acender. Porque o médium não podia ser focado após aquele situação, aquele transe, com a luz.
Então, justamente quando começou a usar a luz para que se tirasse foto de noiva, a luz era vermelha. Tinha que ser a luz vermelha, certo? E a máquina de foto nós trouxemos do exterior. Um filme especial, uma coisa para tomar numa máquina que, por sinal, na época, foi meu filho e um participante, que até já foi, Kazu Kawai, era descendente japonês, que tirou as fotos. Né? E é isso. Aí, sim, aí, então, Lúcia, você estava lá naquelas materializações de noiva, não é? Claro, eu tinha até retrato com ela. Minha amiga, olha aquela foto que eu acho impressionante, que as mãos dela pareciam que estavam descarnadas, não é? Causava medo quando a gente via assim. Não, É estranho. não. Até quando ela andava pela sala, uma das vezes, a gente sentia o perfume, ela passando, isso a luz, né? Com a luz vermelha. A gente enxergava. A materialização a gente enxergava. Né? Não era no escuro para ele não ver, não. Agora, claro que a luz era controlada por ela. Por ela. Ela que controlava no Daime naquela Ela época. Falava, mandava a gente falava. cantar. Cantem, meus filhos, cantem, porque ela gostava de música. É muito interessante. Foi uma experiência inesquecível. Lúcia, eu acho a materialização de noiva semelhante à de Katie King, lá com William Crooked. Ela pegou na gente, pegou em Bernardo também, uma época que ela fez assim, e ela chegou fora, né? Porque ela saía da cabine. Ela saía da cabine, tinha uma cabine que a gente preparou. E o Medrado ficava sentado assim, deitado lá na cama, ela saía, deixava o Medrado lá dentro e vinha se comunicar com a gente. E ela mandava a gente cantar. Quando a gente calava, ficava todo mundo lá alerta, né? Olhando para a cara dela, e dizia, canta, ficar todo mundo assim, né? Espantado olhando. Era muito interessante, foi maravilhoso, e me agradeço isso, Medrado, também, essa oportunidade, porque é uma mediunidade sacrificial, sabe? Não é uma mediunidade fácil, para o médium, quero dizer, exercer, né? Porque existem uns limites de alguma coisa, não pode comer isso, mas dizem que não tem problema, tem sim. Você não pode entupir a barriga de carne, dessas coisas todas, porque o ectoplasma é o sangue, né? Ectoplasma, quer dizer, o sangue se externa. E o sangue não pode estar muito, vamos dizer assim, intoxicado, né? Das coisas que a gente come, muito gordurosas e tudo isso. Então, o espírito pede. Porque tem gente por aí que diz, mentira, não precisa isso não sei o quê. É verdade. Isso foi dito pelo espírito. Você não pode fazer a reunião mediúnica, por exemplo, você não pode ter bebido 3 ou 4 dias antes, sei lá, quem bebe, né? Fumar não pode nunca. Se você fumar, você não põe um fumante na sala que não dá nada. É pior do que a bebida, sabia? E a gente fazia jejum, só comia depois da reunião, até isso. A gente passava o dia comendo coisas leves, né? Verduras, essas coisas assim. Por sinal, o Medrado reclamava muito, viu? Porque ele é guloso. Ai, não gosto desse negócio de ficar sem comer. Qual era o intervalo? Eram reuniões semanais, uma vez por semana? Toda terça. Isso. Toda terça. Um ou outro que não tinha. Por exemplo, vamos dizer, na hipótese, que uma pessoa, se fosse um de nós, ficássemos gripados, uma coisa, não participava. Né? E o médium, muito menos. Se ele tivesse qualquer problema, né, a saúde abalada por algum motivo, sei lá, uma diarreia, ou sei lá, uma gripe, qualquer coisa, ele não podia participar. Claro que a gente ia botar um médium nessa situação numa cabine, não ia dar certo, porque é uma energia que despende muito grande para fazer aquilo. Praticamente é como se ele doasse, né, o plasma dele para a entidade se formar, porque é como se fosse, vamos dizer assim, uma reencarnação temporária de um espírito. Entendeu? Exatamente. E o médium é como se fosse uma mãe temporária, né? Corporificando. Exatamente. Eu admiro o tempo, embora não fosse tão longo, né? Porque foi, mas não 11 anos, não. Mas eu agradeço a ele essa dedicação que ele teve. A gente tem que agradecer a Medrado, ele foi a nossa Florence Cook do Brasil, proporcionar um fenômeno desse. E no movimento espírita da Bahia houve uma época que tentaram colocar Medrado contra Divaldo, aí o Alamar Regis
O Alamar, num programa, trouxe os dois conversando, se abraçando, né? Dissipando aquela coisa. Medrado tem um trabalho bonito, né? Agora, claro que depois ele seguiu a rota dele, né? Ninguém não ia ficar o tempo inteiro agarrado a gente, nem a outros centros, já que ele pretendia realizar um trabalho até mesmo de beneficência, né? Na Cidade da Luz, não é? Ele faz um trabalho dele. Quer dizer, ele ia ficar eternamente grudado a um centro ou outro, não. É mais um trabalhador. É mais um trabalho, seja lá, a cada um ao seu estilo, né? Ele está aí, fazendo, né? Ele faz, divulga, pelo menos a imortalidade, tudo isso, ele sempre está falando, fala de Kardec e tudo. Embora o programa dele, o pessoal não entende, porque é um programa de variedades. É um tipo de programa de variedades que fala coisas boas. Programa eclético, não é bem eclético. E lá no meio ele solta, né? Que o pessoal fica perguntando, os espíritos, quer dizer, é uma forma de divulgar, né, aos poucos a doutrina, entendeu? Para fora da bolha, né? Para fora da bolha. Falar, é a forma de divulgar, a forma dele, né? Cada um escolhe o seu jeito. Lúcia, querida, mas que, olha aí, a gente está na metade da entrevista, quanta coisa importante, o Thelma, as reuniões de materialização, e nesse momento a gente vai começar a entrar agora a obra da escritora, que estou aqui com algumas obras para tratar com você, a gente falando de teatro. Então, você tem uma obra, Palcos Encantados, a dramaturgia com temas espiritualistas e espíritas, não é? Fale, por favor, dessa sua obra. A partir desse momento que eu comecei a trabalhar com os meninos no teatro e, como dizer assim, que eu pesquisei a vida de Leopoldo Machado, eu também me interessei em pesquisar de maneira geral sobre a arte dramática com temas desse tipo, espirituais e espíritas, né? Eu digo, bom, se tem Leopoldo, tem outros. E, realmente, eu fui retroagir até Shakespeare, que foi, né, um autor dramático, né, um dramaturgo que fez várias obras em que trata lá e cá da vida espiritual, da obsessão até, né? Ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, sobre o mundo espiritual, aquela interferência do espírito na vida, sem ler. Shakespeare vai entender, vai ver isso lá. E outros mais que foram, eu digo, espirituais, porque houve peças, né, que não eram ligadas ao espiritismo, mas que tratavam dos temas básicos, dos princípios básicos, sem serem espíritas, né? Como, por exemplo, os fantasmas, no caso, né, que assustavam com Shakespeare, dizia que eram os fantasmas, né, chamava assim. Bom, aí eu pesquisei, fui pesquisando em tudo que eu encontrava, em todas as revistas antigas que eu pude recolher dados, eu fui anotando, tirando cópia, e criei lá um arquivo enorme sobre isso. Eu digo, bom, isso aí, desde o início que eu comecei a pesquisar, Bruno, eu achei que isso devia ser feito imediatamente. Eu não podia mais se perder tempo em pesquisar, não só isso, como as outras coisas que eu pesquisei. Porque as fontes estavam desaparecendo, né? Muito estragadas, nem todos os centros tinham biblioteca, né? Aqui mesmo em Salvador, tinha 2 bibliotecas assim que você podia considerar como tendo um acervo razoável, que era o Instituto Kardecista da Bahia e a União Espírita Baiana. Mas foi bom eu fazer isso, sabia? Porque algum tempo depois, por serem casas antigas, né, com aqueles telhados antigos, ambas tiveram uma consequência triste. A chuva entrou e destruiu muita coisa. Se eu não tivesse, naquela época, transcrito isso, que alguma coisa até eu escrevi, eu peguei uma alergia horrível, papel velho, né? Mas eu consegui pegar muita coisa e arquivei tudo isso. Deixei lá. E digo, um dia desse eu vou escrever sobre esse tema. Aí, no momento que eu senti que já tinha uma quantidade razoável, né, de dados e de assuntos e fontes, né, bibliográficas que eu consegui, eu aí escrevi esse livro. Para que sobre todos aqueles que escreveram, pelo menos a maioria que eu consegui coletar, de pessoas que se dedicaram a isso, a fazer peças baseadas no tema, né, nos temas desse tipo, espirituais e espíritas. E também o que me chamou a atenção, porque tudo que eu quero pesquisar
eu vou ver em Kardec o que ele fala a respeito. Exatamente. E Kardec, em várias oportunidades, ele trata sobre o teatro espírita. Ele comenta sobre peças espíritas e até diz que, às vezes, não é faladamente psicose, que não é própria, mas lá no meio, né, tem os fatos espirituais. E ele, inclusive, ainda chega a dizer que anos depois, quando os dramaturgos descobrissem um veio valioso que eles tinham para criar suas peças, eles se virariam para a doutrina, os princípios básicos da doutrina. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, você vê várias pessoas fazendo teatro, até mesmo atores profissionais, autores também profissionais, né, que escrevem e tal. E é isso que eu ponho, boto ali. Eu quis resgatar a memória desses que se dedicaram ao teatro espírita. Na capa tem, olha, Shakespeare, Leopoldo Machado, e esse aqui é Vitoriano Sardou, que foi amigo de Kardec. E médio dele também, médio de psicopictografia. Isso, e foi o primeiro, a primeira peça espírita lá, espiritismo, que foi até com aquela Sara Bernard, que eu tenho até a foto ali atrás. Você não vê daqui. Essa peça foi, vamos dizer assim, apresentada com a atriz principal, Sara Bernard, que em português tem um livro com essa peça que chama Amargo Despertar. Foi de Vitoriano Sardou, que escreveu essa peça. Só que, quando ele apresentou, Kardec já tinha ido, né? Já tinha partido, não assistiu. Mas foi ele que escreveu essa peça Espiritismo, que foi traduzido para o português, com esse nome, Amargo Despertar. E na Revista Espírita, uma passagem que Kardec, com o médium vidente Adrian, vai no velório, vai no teatro onde ele vê uma ópera. Kardec foi diretor de teatro, né? Ele foi diretor de teatro. E tem uma peça, inclusive tem uma peça em francês dele, como é o nome da peça? É tanta coisa que a gente esquece, mas eu lembro. Ele escreveu uma peça, Kardec, e essa peça foi apresentada, né? Essa peça, ele não era espírita ainda. Ele escreveu como dramaturgo, né? Eu tenho essa peça. E escrita que eu pesquisei e peguei, em francês até, tem que traduzir, né? Mas tem. E Kardec era assim, louco por teatro. Ele se dedicou tanto ao teatro que ele até sofreu uma fase assim, quase de falência, né? Porque ele dedicava tanto que ele mantinha, pagava as coisas lá, tinha um sócio também que acabou com o dinheiro dele, e aí ele, por isso, sim, ele dava muita importância ao teatro, por isso que ele sugeriu que os autores fizessem mais tarde sobre temas espíritas. E ele era amigo daquela grande dramaturga francesa, a George Sand, a primeira mulher já calça comprida, né? Que era masculinizada, né, o pessoal. Tanto que ele deu o Livro dos Espíritos para ela. Né? Deu para ela o Livro dos Espíritos. Eles eram muito amigos. Sim, agora, Vitoriano Sardou, eu sei que você me falou que ele era médium, ele também é um médium de pintura. Aliás, médium de pintura, sim, pintura. Ele recebeu aquela casa de Mozart. Le Maison de Mozart, foi? Simbólica. Que o pessoal, casa em Júpiter, não sei o quê. Não é o caso. Ele, porque foi o Palissy, que desenhou, que deu a ele, inspirou a criação desse quadro. Então, para ele demonstrar que estava falando sobre Mozart, ele desenhou aquelas notinhas, as escalas, as coisas todas lá no quadro, né? Um quadro cheio de detalhinhos, porque era no estilo de Palissy. Ele queria demonstrar que era Mozart e, ao mesmo tempo, que Palissy era quem tinha transmitido o quadro, né? A pintura mediúnica. Porque Kardec fazia pesquisa de todo tipo. Ele recebeu até partitura de Mozart, que até eu tenho, do piano. E tudo isso era feito lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele não ficava somente na psicofonia, na psicografia. Ele fazia todas as pesquisas. Tanto é que ele conhece todas as mediunidades. Se ele não tivesse pesquisado nem experimentado, eu não ia saber dizer no Livro dos Médiuns aquelas faculdades todas, aquelas categorias todas, que ele enumera e fala de cada uma. Não é isso? Lúcia, daqui a pouco, quando falar nas colônias, a gente vai trazer esse Kardec
abrangente, né? Que não tinha viseira. Mas, minha amiga, você tem uma obra também, Histórias Fantásticas deste do Outro Mundo, não é? Do que trata essa obra? Esse livro é o seguinte, João, como eu lia muito, quando eu via alguma coisa assim, como eu tenho também sobre pintura mediúnica, uma série de arquivada aí de dados, de jornais, de revistas e tal, eu também vi essas histórias, né? Que não foram fora das revistas espíritas. Elas foram publicadas dentro das revistas, tipo RIA, aquela de Portugal, né? Sobre os princípios. Então, quando eu vi esses casos, porque eu achava interessantes e, de qualquer forma, eram curiosos, né? Porque eram assim, contos sobre reais, de fatos que realmente tinham acontecido. Então, eu coletei eles e botei neste livro aqui. Fiz aí uma espécie de coletânea disso. Né? Tanto casos que aconteceram aqui na nossa área, né? Inexplicáveis, como acontecia com o intercâmbio com o mundo espiritual, mas bem diferente daqueles que a gente conhecia. Né? Por isso, eu achei bastante legal. Pessoal, interessante, viu, que esse livro aqui tem um caso ligado a ele, que uma amiga minha disse, Lúcia, você não sabe como eu gostei daquele livro. Eu digo, é mesmo? Porque ela disse, todo dia meus filhos querem que eu leia a história. O livro já está caindo aos pedaços, mas todo dia eu tenho que ler a história para eles dormirem. E eles adoram. Minha mãe, cadê o livro de Lúcia? Traga aí para... E ela me contou isso rindo, eu ri bastante também. Eu digo, tá vendo? Talvez sirva para alguma coisa. Mas as pessoas que leem acham interessante. Minha querida, aí vamos ao que a gente estava se referindo, né? Lúcia, há um querido articulista de Minas Gerais, muito conhecido, né? Orador espírita também, Leonardo Marmo. É dele o termo que eu vou usar, um termo antológico, né? Que há um grupo por aí que são os Kardec estrito. Não aceitam nada, tudo Kardec como a Bíblia, não é? Eu acho engraçado que o termo Kardec estrito é do Leonardo Marmo, né? Eu acho engraçado, Lúcia, que eu acho que esses Kardec estritos, se vivessem na época de Kardec, não aceitariam as poesias, as psicopictografias, né? Não aceitariam nada, né? Mas eu quero me referir a uma obra sua. Você tem um livro maravilhoso, né? Colônias Espirituais. E hoje, esse pessoal aí está tratando a obra de André Luiz como uma obra de fantasia, porque André Luiz descreve em tempo real exatamente o que é e como é a vida na erraticidade, não é? O que trata o seu livro, As Colônias Espirituais, minha querida Lúcia? Desde que eu entrei, né, na doutrina, né, iniciei na doutrina e comecei a visitar um centro e outro, tal, conhecer pessoas, aí sempre chegava alguém e dizia assim, você já leu o Nosso Lar? Aí eu disse, ainda não, porque eu estou lendo a codificação e é muita coisa, depois eu leio os outros livros. Mas isso era frequente. Ninguém me perguntava assim, você já leu o livro dos Espíritos? Não, nem o livro dos médios, ninguém me perguntava, você leu o Nosso Lar? Sim. E aí fiquei assim, bom, esse livro deve ter alguma coisa, porque as pessoas me perguntam assim, fiquei curiosa sobre isso, mas demorou um pouquinho de eu ler. Aí no centro onde eu frequentava, chegou lá um belo dia, decidiram ler o livro, esse livro, Nosso Lar, e mais um estudo comparativo, porque as pessoas lá já conheciam, eu não tinha lido ainda. Aí, então, disseram, vamos fazer o seguinte, descobriram, lá vem o negócio da diferença, né? Descobriram que o Nosso Lar, da primeira edição até a atual, em alguns momentos, algumas frases, algumas palavras são trocadas, né? São diferentes. Aí, isso foi em 1972, acredita? Aí, então, fomos ler o livro do Nosso Lar. Foi aí que eu vim conhecer, porque a gente leu do início ao fim, assim, né? Parte por parte, o que continha, né? O conteúdo todo do livro ali. Bom, eu digo, até eu descobri por que o pessoal fica me perguntando esse livro, e esse livro é tão cotado. Porque ele trata de um tema, viu, em que as pessoas estão muito interessadas, que é saber o que acontece do outro lado, não é? É por isso. Então, todo mundo quer saber o que tem do lado de lá, o que acontece depois da morte e tal coisa. Então,
Eu digo assim, mas será que só tem esse? Com meu desejo de pesquisar, aquela coisa me fustiga. Eu disse, será que só tem esse livro falando sobre isso? Aí eu vim descobrir que não. E, a partir daí, eu disse, eu vou pesquisar todos os livros que falam sobre o assunto e depois eu vou ver o que Kardec fala. Né? Aí eu li cento e tantos livros que falam desse negócio do mundo espiritual, como é que não é. Só que cada espírito vem acrescentando uma coisa, um acrescenta outra, cada um contando sua experiência. Então, alguns assuntos são repetidos, como existe um consenso entre eles. Né? De uma forma ou de outra, um fala da mesma coisa, outro fala da mesma coisa. Eu digo, então, vou ver os tipos de assunto que eles tratam para dizer, aos que aqui ficaram, o que é que passa por lá, o que foi que aconteceu. André Luiz, eu já sei. Achei que ele era muito detalhista e, realmente, na época, como eu não conhecia, né, outros, eu achei que ele era bem detalhista, isso eu achei. Né? Tinha coisa assim, poxa, parece até aqui o nosso mundo mesmo, né? É como se fosse uma cópia. E, como dizem realmente que nós somos uma pálida cópia do mundo de lá, eu disse assim, bom, então muita coisa lá deve ter acontecido com ele mesmo, e aí é coisa dele. Eu cheguei à conclusão que cada espírito, depois dessa leitura toda, que cada espírito conta a sua própria experiência. Entendeu? Quando eu chegar do lado de lá, eu vou ver uma coisa que talvez, vamos dizer assim, uma outra pessoa não veja. Né? Passe por outros momentos que eu não vou passar. Aí, então, eu li vários. Aí eu vi vários, vamos dizer assim, assuntos, porque os itens são vários. Se você for separar tudo que fala, você tem uma lista imensa. O que eu acho assim, primeiro, eu disse assim, colônias espirituais. Eu sei que é um assunto polêmico, né? Se tornou polêmico, e que, vamos dizer assim, as pessoas acreditam assim ao pé da letra, que colônia seria, no caso, delimitado, como se fossem estados, né? Bahia, né? Colônia tal, é a Bahia, colônia tal, Bahia. Não é assim. Eu cheguei à conclusão que são aglomerações, que esse nome colônias é simbólico. Aí eu vou procurar em Kardec se em algum momento ele tratava bem especificamente disso. Né? E aí, vai lá, vem cá, eu encontrei na Revista Espírita, eu até anotei aqui, porque eu não vou também, né, ter tudo na cabeça. Espera aí. Eu encontrei na revista 5 de maio de 1959, quando houve aquela reunião que apareceu Mozart, né, Chopin, conversando com Kardec, em que foi, vamos dizer, recebida mediunicamente a sonata de Mozart, né? Se falou no mundo, a arte espírita, Kardec tratou sobre isso. Ele pergunta, posso ler? Pode ler. Primeiro ele pergunta, como considerais as vossas obras musicais? Falando da arte musical. Aí respondeu lá, Chopin, eu as prezo muito, mas entre nós fazemos-las melhores. Sobretudo, executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Aí, Kardec pergunta, quem são, pois, os vossos executantes? Aí eles dizem, temos as nossas ordens, legiões de executantes que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer voz. Quer dizer, são colônias de espíritos musicais. Entendeu? São músicos completos, que ele diz. O instrumento de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por uns instrumentos, espécie de órgãos, de uma precisão e de uma melodia que parece não poderes compreender. Então, perguntado sobre o mesmo assunto, Mozart responde. Ela pergunta, terias a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Isso é Kardec inquirindo, né? E Mozart responde, compreendo o vosso espanto. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes.
Não são colônias? Não é? Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivaques. Bivaques é o nome que Kardec aqui recebeu de Mozart, colônias, entendeu? De campos de repouso para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Certo? Então, Kardec dá o nome de bivaques. Bivaques são acampamentos, certo? Que os espíritos que estão na erraticidade, mas não aqui, porque a erraticidade, às vezes, são os espíritos que ainda estão até perdidos, né? A partir do momento, eles tomam consciência cada vez mais, e aí eles vão procurando os caminhos, certo? Tanto é que Kardec diz, em algum momento, aqui, se eu for procurar, vou demorar mais ainda. Esse negócio você vai a 2 horas, viu? Ele fala o seguinte, que existem assembleias. Você vai ver, quem lê a Revista Espírita vai encontrar isso por lá, certo? O que eu estou falando é tudo baseado no que Kardec fala na Revista Espírita. E também ele fala no Seu Inferno, fala no Livro dos Espíritos, coisas que combinam com o que ele vai fazendo. Então, o que diz lá o livro, né? O que é que diz, por exemplo, no caso, aqui, na Gênesis, ele diz, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Ele está falando aqui no que eles criam, né? Porque os espíritos não dizem que criam casas, criam roupas, criam tudo. Então, Kardec está aqui explicando, diz, segundo ele, informa, essas criações são devido ao fluido, justamente, do mundo espiritual, na faixa que eles estão. Ele pensa numa coisa, o espírito pensa, na mesma hora, vamos dizer, a ideoplastia, aquilo que aparece. Então, eles criam casas, criam até alimentos, como tem o caso da maçã, que Kardec pergunta ao espírito, vem cá, se vocês criarem uma maçã, isso é laboratório do mundo invisível, do livro dos médios. Ele pergunta ao espírito, vem cá, vocês podem criar uma maçã? Sim. Aí ele pergunta, e essa maçã, se nós comermos, nós vamos sentir o gosto da fruta, exatamente como ela é? Eles disseram sim, exatamente como ela é, porque ela é criada de acordo com a energia que eles têm para condensar lá. Então, se eles criarem, no caso, uma maçã para dar um espírito que pensa estar com fome, a maçã, o espírito vai sentir como se estivesse, na sua dimensão, ingerindo aquele alimento. Por exemplo, a vestimenta. Kardec fala na vestimenta, né? Fala na vestimenta que os espíritos... Por quê? Quando até Joana d'Arc, quando disse que via os espíritos, né? Aí o bispo lá perguntou, vem cá, você viu os espíritos, eles estavam nus? Aí ela disse assim, eles estão com a roupa que Deus deu. Porque naquela época ela podia dizer, entendeu? Então, os espíritos, quando se apresentam a alguém, a um vidente, ou até na materialização, eles vêm vestidos, eles não vêm nus. Tanto que tem um espírito que diz assim, que chegou lá e que via roupas, todo mundo de roupa, não é um Kardec, é já outro que eu pesquisei, né? Diz assim, eu cheguei aqui, não tinha... Estou vendo todo mundo vestido de roupas diferentes, um com a roupa do século não sei o quê, cada o espírito criava a roupa de acordo com o seu desejo, ou com a lembrança de alguma reencarnação que queria, ou porque queria se mostrar a um parente para ser reconhecido, sei lá. E aí ele disse assim, mas eu não via malas de roupa, só via o pessoal vestido. Isso recém-chegado lá, né? Porque não tinha espírito nu andando para lá e para cá. Então, aquela roupa era criada como? Né? Se eles criavam a roupa, podiam criar outras coisas. Qualquer coisa que desejasse. Tem um outro livro que conta o fato de uma moça que chega no mundo espiritual e encontra a mãe, acho que a mãe e a filha, ou a tia, sabe? É muita coisa. Mas o fato é o seguinte, que ela chegou e encontrou a casa exatamente como a senhora morava, e quando entrou na casa, tinha um piano, exatamente o piano que a senhora tinha, e que ela tocava. Ela disse, eu toco minhas músicas nesse piano. Quer dizer, se Kardec diz aqui, que Mimosa falou para ele colocou como certo, né? Que ele ouviu, dos espíritos, que tinha instrumento lá,
Então, se o espírito aparecer com uma casa com piano dentro, é porque o espírito criou o piano. Exatamente. Você tem que ver o consenso que há também entre os espíritos, como Kardec fez. Porque Kardec recebeu várias mensagens de vários países, de médios diversos, e ele coletou aquilo em que havia consenso. Não é? Se o espírito falava na Alemanha de uma forma, se falava da França da mesma forma, e aí vai, ele dizia, bom, então isso aí, se é um consenso, é porque é verdadeiro. Eu aceito como verdade. Né? Não é isso? Então, bom, foi pensando nisso que eu pesquisei e fiz esse livro, pensando nessa história. Né? Por sinal, é um livro que Rizzini adorou, Jorge Rizzini, porque, inicialmente, eu fiz uma monografia pequena sobre esse assunto, do início que eu coletei. Aí, quando o Rizzini viu o livro, ele teve aqui, aí eu dei para ele para ler, olha, Rizzini, eu estou fazendo esse esboço aqui, estou planejando fazer esse livro, né? Aí ele leu, ele disse, quê? Ninguém fez esse livro, você vai transformar esse livro, vai transformar isso tudo num livro. E, por sinal, ele fez uma bela apreciação sobre ele, né? Aqui na orelha foi de Jorge Rizzini a apreciação. Ele é praticamente o pai, né, porque ele me fez, me estimulou. Sim, claro. É isso aí. Lúcia, mostra a capa do livro, Lúcia. Mostra a capa. Aqui. Colônias Espirituais. Esse aqui está esgotado, porque ele foi publicado aí em São Paulo, pela editora Milênio Túlio, do meu amigo Anísio, que foi também. E foi até a 6ª edição. E ele já estava com a 7ª na gráfica, mas ele ficou muito doente, ele era diabético, teve um problema sério, e aí ele me devolveu o livro, muito sentido, disse, você já estava com a última, eu, claro, compreendi, né? Ele já estava mesmo ultimando, ia fechar tudo, já não estava mais funcionando a editora dele. Por sinal, ele editou também muitos livros de Bernardo, né? Muitos livros de Bernardo ele editou, e ele editou esse meu. Ele gostou muito desse livro quando ele viu, e até Rizinho foi visitar para ver se o livro já estava pronto. Eu me lembro de dizer, olha, eu vou lá no Anísio, porque Anísio não pode demorar com este livro, porque ele era assim, todo despachado. Né? A filha dele é muito minha amiga, né? Também. Aí, por sinal, eu estava vendo até Heloísa Pires falando sobre o pai, e eu acompanhei também muito essa jornada dele, né? Esse trabalho dele. E Eliana me mandou até um livro que Jorge Rizzini, que era muito amigo dele, não é uma análise, né? Colocando o Kardec também. Conan Doyle falou sobre isso, sobre as colônias, sobre o mundo espiritual. Oliver Lodge, todos os bons pesquisadores, Leon Denis, e Depois da Morte, ele fala, aí já é Allan Kardec que diz, só para fechar um assunto outro, essas assembleias, porque ele diz o seguinte, que os espíritos eles se reúnem, né, em ocupações, às vezes até ocupações penosas que eles têm que executar, né, aqui na Terra, e eles se reúnem lá para planejar todo esse trabalho, aqueles espíritos que querem se dedicar, querem se doar, né, ao próximo, não só os de lá, tratar dos que vêm chegando, como aqueles que estão aqui ainda. Né? Aí, então, aqui, olha. Ele diz, essas ocupações que eu estava falando, né, que eu estava falando, entretanto, nada tem a ver, não, exercem-nas com alegria, voluntariamente, sem constrangimento. É que os espíritos fazem, né? Quando as circunstâncias o exigem, aí que dá a importância da reunião, das assembleias e tal, das colônias. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre a marcha a seguir, vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais gerais ou mais particulares, conforme a importância do assunto. Entendeu? Nenhum lugar especial ou circunscrito é escolhido para essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Contudo, eles ficam de preferência nos mundos onde estão seus objetivos. Os espíritos encarnados, que neles estão em missão, delas participam. Até nós vamos para lá de vez em quando, conforme a sua elevação, não é isso?
delas participam conforme a sua elevação, e, enquanto o corpo repousa, vão receber conselhos de outros espíritos e, por vezes, receber ordens relacionadas com a conduta que devem ter com os homens. Quer dizer, tem essas assembleias. Há também esses momentos, né? Não são fixos, quer dizer, fixo não é. Não é. Vamos dizer assim, de colônias, por linguagem que existem, por linguagem, por religião. Existem reuniões que chamam de colônia, no caso, né, que se reúnem os espíritos que têm uma determinada reunião e querem continuar nela. Não é? São os protestantes, tem os católicos, tem o Vaticano lá, eles têm enorme. Então, é isso aí, eles se reúnem, eles não ficam voando para lá e para cá, eles ficam reunidos. É isso que chama colônia, gente. Não é um lugar circunscrito numa terra, sei lá, entendeu? Eles se reúnem ali, naquele momento, eles formam um acampamento. Eles podem criar até um anfiteatro e se sentam e ficam assistindo. O anfiteatro pode ficar ali ou pode se dissolver, não é? Pelo pensamento, como não precisarem mais dele. É isso que você, lendo essas coisas... Amiga, é aquele velho ditado, a letra mata, o espírito vivifica, né? Então, Lúcia, querida, ainda falta uma obra sua, que esse é o motivo principal que o Luciano Novaes, quando me enviou, que você estava lançando uma obra, e, na verdade, é um relançamento das memórias históricas do movimento espírita no estado da Bahia, a saga dos pioneiros. Queria que você falasse, é uma edição ampliada, Lúcia. Aqui não é um livro ainda que não chegou. Está vindo de São Paulo. Isso aqui é a boneca que eles chamam. Olha a leitura, está vendo 832 páginas. Impressionante. Então, foi também um dos motivos da minha curiosidade e do interesse no assunto. Porque, também por curiosidade, como eu digo, eu sou muito curiosa, quer dizer, no bom sentido, né? A curiosidade fecunda, né? A curiosidade fofoqueira. Isso eu estou brincando. Mas, olha só, eu digo assim, bom, o espiritismo, ou a doutrina, eu prefiro chamar assim, a doutrina espírita chegou aqui, não é? Mas como? Como é que começou? Né? Aí eu vim descobrir que também na Bahia a doutrina espírita começou. Não é? Foi aqui na Bahia, porque diz que tudo não começa na Bahia. Foi descoberto aqui, tudo acontece na Bahia. Eu digo, bom, começou, então vamos pesquisar como foi. Eu já tinha ouvido o passando falar de Teles de Menezes, realmente, do grupo familiar do espiritismo, né? Teles de Menezes, que foi o introdutor da doutrina espírita aqui oficialmente, né? Podia ter até alguém lido por aí, mas quem se dedicou a um trabalho de divulgação, de tradução, não em todo, mas de grande parte do Livro dos Espíritos, algumas páginas da Revista Espírita, não é? Traduziu o Livro dos Médiuns, porque ele fazia reunião mediúnica e não ia fazer sem ler o livro, né? Mas ele divulgou, principalmente, o Livro dos Espíritos, na sua 13ª edição, foi na época que ele começou a divulgar. Então, foi o caso dele lançar aquele livro, né? Espiritismo, tal, introdutória, noções introdutórias e tal, e que veio causar uma celeuma imensa. Só que antes de eu começar por Teles de Menezes, eu quis botar primeiro o ambiente onde a doutrina espírita chegou. O que era Salvador, o que existia na época, né? Me fixei na tradição católica, que aqui foi fortíssima. Ainda é, né? É a religião que todo mundo acha que é. Bom, mas aí eu fui caminhando, vendo o que acontecia a respeito não da doutrina espírita, mas dos fatos dos espíritas que ocorreram antes, né? de Luiz Olímpio, até chegar a Luiz Olímpio, quer dizer, que oficialmente, né, criou um grupo, depois a associação, que ele reformou em uma instituição praticamente, jurídica, né? Jurídica nessa época, isso é uma sociedade, e todo o trabalho que ele teve, o que ele sofreu por esse trabalho de divulgação, né? Ele sofreu muito, ele foi achincalhado, ele sofreu tanto quanto Kardec, sabe? Ele, depois que você analisar tudo o que ele passou, você vai ver que ele sofreu isso, ele sofreu depois as traições, ele sofreu tanto
da sociedade, claro, como ele sofreu também entre amigos, né, que depois viraram as costas para ele. E aí ele fez todo esse trabalho. Depois eu passo para o Rio de Janeiro, para onde ele foi, escrevo o que foi que ocorreu com ele no Rio de Janeiro, até o dia da sua morte, né? E aí eu vou descrevendo vários fatos, o que decorre a partir daí a respeito do espiritismo codificado, quer dizer, da doutrina, né? Porque aí outros problemas advieram, né? Porque o espiritismo, quer dizer, a doutrina espírita, no caso do espiritismo codificado, não foi aceito de bom grado, mesmo depois de toda a luta de Luiz Olímpio e dos amigos, né? Então, ele viajou, ele foi até o interior, foi a Cachoeira, outros lugares, para divulgar a doutrina. E na época que ele lançou o Eco de Alentúmulo, o Eco de Alentúmulo tornou conhecido em vários estados, né? E até no exterior. Tanto é que Kardec, né, através de Delian, faz um editorial, um artigo, falando, divulgando o lançamento e elogiando, né? O lançamento aqui do Brasil, falando do Eco de Alentúmulo, lançado por Luiz Olímpio e Telles de Menezes. E aí vai, a partir de Telles de Menezes, outros seguidores, né, lutaram também, de uma forma ou de outra, né, para lutar. Tanto é que houve até polêmica rustanguista aqui, né? Houve. Talvez tenha sido a primeira polêmica aqui, polêmica mesmo, assim, de debates, de discussões, livros escritos, que isso está lá, nesse livro que eu escrevi, mostrando como se desenrolou essa polêmica sobre o rustanguismo aqui. Entendeu? E outras coisas mais, são muitos fatos. Um livro desse, para dizer agora, também é difícil. Eu não sei o que você pergunta. Ele é considerado o pai da imprensa espírita no Brasil, não é? É isso, porque ele foi o primeiro jornal espírita, não só da Bahia, do Brasil, da América do Sul. Um jornal escrito para o espiritismo, dedicado à divulgação. E me diga uma coisa, o grupo familiar do espiritismo de Luiz Olímpio Telles de Menezes foi o primeiro grupo espírita? Foi do Brasil. No Brasil. Tanto é que na revista espírita, que um outro baiano, se não me engano, é Antônio Lima, uma coisa assim. Ele cita o grupo familiar de espiritismo como a primeira estrela, porque ele fez uma pesquisa para ver, naquele tempo, isso tem anos, né, no século XIX, ele fez uma pesquisa para saber a sequência de inaugurações de centro. E ele encontra lá o grupo familiar do espiritismo, então é chamada primeira estrela. Ele dá esse nome, a primeira estrela das instituições e das sociedades, sociedades e instituições espíritas do Brasil. Ele fala assim, que até que surja uma outra história, né, outra informação, o grupo familiar do espiritismo é a primeira estrela do Brasil. Isso é importantíssimo. O Luciano Klein, no Ceará, tem uma pesquisa igual à sua, uma obra igual à sua, do Movimento Espírita Ceará, e eu acho que cada estado do Brasil devia se debruçar sobre sua história, né? Porque é uma maravilha, né? Eu pensei em fazer esse livro, não só para mim, eu tive muito prazer em fazer. Foi um livro que me deu assim, uma grande alegria de fazer, entendeu? E quando eu lancei também, eu pensei muito nas gerações futuras. Porque o que eu escrevi e o que eu pesquisei, não sei se vão encontrar uma grande parte. Porque houve fontes biográficas, né, nos jornais e livros, alguns, como eu disse, desapareceram pelo problema de mofo, a água que caiu, derramou, lá pelo meio do estudo, ninguém viu, depois apodreceu, como também alguns bem velhos, eles praticamente quase desintegraram minha mão. Eu tive que colar, você acredita, eu tive que compor. Como você faz um quebra-cabeça? Eu tive que montar a coisa para poder ler. O artigo mesmo que detonou
vamos dizer assim, a contestação, né, dos espíritas, que foi um artigo que foi publicado no jornal contra o espiritismo aqui, que detonou essa história de Luiz Olímpio Teles de Menezes escrever um livro, né, para divulgar sobre a doutrina, o Dr. Deschambre, um francês que escreveu 2 capítulos do artigo, que esse artigo foi reproduzido aqui em 2 dias nos jornais, né? Inclusive, foi um jornal que, na realidade, nunca perseguiu o espiritismo, porque quando você começa a ler, eu acho que quem publicou não leu com atenção. Porque se depois que você lê com atenção, você vai ver que tem muito deboche sobre o espiritismo. E publicaram. A partir disso, Luiz Olímpio Teles de Menezes se juntou com Inácio da Cunha e outro José Carneiro Campos, e aí quiseram publicar no jornal uma defesa. E dessa defesa surgiu a defesa do livro que Luiz Olímpio publicou e que, por consequência, criou um problema com o clero. Entendeu? É muito detalhe, que só lendo o livro para conhecer toda essa saga dos nossos pioneiros, né? E tudo que aconteceu aqui, eu digo repercussão no Brasil, eu estou justificando o título, é que tudo que aconteceu aqui vai repercutir no Brasil, logo depois. Porque, como ele disse, até a polêmica, o Eco de Alentúmulo, o grupo familiar, tudo isso foi conhecido pelos que estavam fora da Bahia, em outros estados. O Eco de Alentúmulo, eu acho que o Eco de Alentúmulo parece que saiu até em Pernambuco. Um jornal. Vários jornais publicaram. Se escrevia com a grafia da época, era o Exu, né? O Exu de Além-Túmulo, né? Além-Túmulo. Exatamente. Lúcia, querida, olha, foi uma satisfação, uma alegria, essa 1h30 que passamos aqui. Eu não sabia, eu ia me entrevistar, eu não sabia. No futuro, os historiadores do Movimento Espírita da Bahia e do Brasil vão falar de uma pioneira também, que é minha amiga Lúcia Loureiro. Viu? Que seu trabalho é único, muito bonito, desde o início, o Thelma, não é? As materializações, suas obras, tão motivo de alegria. Agora me diga uma coisa, né? Ninguém é perfeito, né, Lúcia? Me disseram que você tem uma imperfeição grave na alma, né? Você aí na Bahia, tricolor de aço, é do Bahia? Hein? É isso mesmo. É isso mesmo? Olha, já adorei, porque eu tenho o mesmo defeito, eu sou tricolor aqui em Pernambuco, né? Somos 2 tricolores. Já. Suas palavras de despedida para o nosso público que adorou essa entrevista. Espero que eu tenha agradado. Eu quero somente finalizar, se me permite, dizer que quando eu tiver o livro aqui, já em minhas mãos, que eu vou divulgar para você, vou informar você. Se você puder divulgar, eu agradeço, viu? Com certeza. Porque a edição é limitada. Não dá, porque o livro é muito dispendioso, não dá para você muitos livros, né? A não ser, vende uns para fazer os outros. Você sabe, né? Vende a primeira edição, aí pega, compra mais outra, e aí vai. Porque eu fiz já 2 edições desse livro, mas não é igual. Eu fiz, primeiro, foi metade do que tem aí de assunto. Não é? Porque, agora, eu resolvi fazer isso, realmente, com um projeto que eu fiz de não perder o que eu já tinha também, né, guardado. Eu não pude colocar antes, porque eu não tinha condição de fazer um livro enorme daquela época. Agora eu consegui. Então, tudo que eu não pus na outra, eu coloquei nessa edição. As 2 já foram esgotadas há muito tempo, desde 1990 e pouco. E aí, esse daí contém o que tem lá e muito mais do que eu acrescentei, que já tinha isso num projeto para realizar. Finalmente eu consegui, ainda bem que nessa encarnação, viu? Mas eu agradeço muito, viu, o seu convite, né? O prazer que eu tive de conhecer você, né? Admiro o seu trabalho também, muito bom. Isso aí vai ser ótimo, todo mundo vai um conhecer o outro, né? Tem muitos espíritas espalhados por aí. Eu vou ver seu blog, eu quero conhecer essas pessoas, ou mesmo ver aquelas que eu já conheço, né? Rever, no caso, né?
E, finalmente, eu agradeço aos bons espíritos que me encaminharam, né, para essa entrevista. Espero que tenha agradado. Eu agradeço também a eles, porque tudo que a gente faz em nome da doutrina, né, claro, com bons propósitos, a gente tem o apoio deles. E, nesse momento, eu agradeço por tudo isso que nós vivenciamos, né, que falamos, conversamos, tratamos deles, né, falamos sobre o mundo espiritual, que é uma coisa importantíssima, não é? Faz parte da nossa vida, é uma coisa que veio assim para nos ter uma outra consciência de tudo que está por aí, não é? Dessa vida que temos aqui, não é só ela. Então, vamos conhecer a nossa verdadeira, né, vida, do espírito eterno, não é? Ô, Lúcia, querida, então eu convido você agora, vamos encerrar nossa entrevista orando a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por esse momento tão agradável, tão bonito, e aqui direcionamos as nossas vibrações de afeto, de carinho ao espírito imortal Carlos Bernardo Loureiro. Onde ele estiver, saiba que a sua obra aqui na Terra rendeu frutos e continua tendo continuidade. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos a nossa entrevista da noite de hoje. Minha querida Lúcia, um abraço, viu? Um abraço virtual para você, muita paz, e me comunico com você por outros meios daqui a pouco, viu? Um beijo. Beijão. Todos também. Boa noite.